Helena Diniz, livro 2. Vou falar sobre consequências da inexecução das obrigações por fato imputável do devedor. O inadimplemento voluntário. Está na página 138, no livro virtual. Inadimplemento voluntário. A norma sobre inadimplemento da obrigação. As obrigações devem ser cumpridas. O devedor está obrigado a efetuar a prestação devida de modo completo, o tempo e lugar determinado na obrigação, assistindo ao credor o direito de exigir o seu cumprimento na forma convencionada. O adimplemento da obrigação é regra, e o inadimplemento a execução, por ser uma patologia no direito obrigacional, que representa o rompimento da harmonia social, capaz de provocar a reação do credor, que poderá lançar mão de certos meios para satisfazer o seu crédito, visto que, pelo artigo 391 do Código Civil, os bens do devedor respondem pelo inadimplemento das obrigações. Ter-se-á o inadimplemento das obrigações quando faltar a prestação devida, isto é, quando o devedor não cumprir, voluntária ou involuntariamente, se o descumprimento da obrigação resultar de fato imputável ao devedor. Haverá inexecução voluntária, pois obrigado deixa de cumprir a mente. Se o descumprimento da obrigação resultar de fato imputável ao devedor, haverá inexecução voluntária, pois a obrigação deixa de cumprir a prestação devida sem o dirimente do caso fortuito ou força maior. Quando fala de caso fortuito e força maior, imprevistos que podem ser previstos, eles não são considerados casos fortuitos. E força maior são meios que não dependem apenas do nosso ser, de poder estar resolvendo, vamos supor assim. Mas um pneu furado não é um caso fortuito nem força maior, porque pode ser previsto. Pelo artigo 390, o devedor que se obriga a não praticar dado ato obrigação negativa será tido como inadimplente a partir da data em que veio a executar culposamente o ato que devia abster-se, violando o dever de non facere. Desse dia, então, surgirão os efeitos, por exemplo, perdas e danos e mora. O descumprimento da obrigação de não fazer. A infração do dever de cumprir a obrigação poderá ser intencional, caso em que se dá dolo ou resultar de negligência, imprudência ou imperícia do devedor, hipótese em que haverá culpa. Esclarecemos Orlando Gomes que, a rigor, somente a inexecução dolosa poderia ser qualificada como voluntária, embora a decorrência da culpa também seja assim classificada, por resultar de fato imputável ao devedor. A mora é, para alguns aspectos, a inexecução culposa, embora não se confunda, uma vez que a mora consiste no retardamento do pagamento, como logo mais veremos, e o inadimplemento voluntário consiste no descumprimento do dever jurídico, pois a indenização tem por escapo substituir o cumprimento, acarretando ao devedor a responsabilidade pelas perdas e danos. Se o descumprimento decorrer de evento estranho à vontade do devedor, será involuntária, por configurar-se caso fortuito ou força maior, não originando em regra a sua responsabilidade. O Código Civil do artigo 389, ao prescrever que, não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo os índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogado. Esta admitindo o modo de inadimplemento voluntário absoluto que se dá se a obrigação não for cumprida, nem poderá sê-lo, o credor não
mas terá possibilidade de receber aquilo que o devedor se obrigou, como, por exemplo, no caso de ter havido parecimento, perca ou destruição do objeto devido por culpa deste. O inadimplemento absoluto será total se a obrigação deixou de ser cumprida em sua totalidade, ou será parcial se a obrigação compreender, por exemplo, vários objetos, sendo apenas um deles entregue por os demais pareceram por culpa do devedor, havendo descumprimento total ou parcial, impossibilitando a prestação, a obrigação principal converter-se-á em dever de indenizar, na falta da tutela jurídica específica. O inadimplemento relativo se dá quando a obrigação não for cumprida no tempo, lugar, forma devidos, porém, poderá sê-lo com proveito para o credor, hipótese em que se terá a mora. Nessas duas situações, a sanção será a mesma, devendo o inadimplente responder por perdas e danos, para recompor o patrimônio do credor, lesado pelo descumprimento da obrigação. O devedor terá, então, a obrigação de indenizar e o credor o direito de exigir o pagamento dessa indenização. Esse pagamento restringe-se ao equivalente pecuniário. Se a inexecução for completa, ter-se-á o ressarcimento total. Se incompleta, parcial será a indenização, pois esta deverá ser proporcional ao prejuízo causado ao credor. Todavia, compondera Caio Mário da Silva Pereira, não se deve dizer com regra geral e absoluta que a prestação devida não cumprida se transforma em percas e danos, pois somente quando não for possível obter o devido é que se dará a transformação de prestação no que equivalente pecuniário, que suprirá a ausência da execução direta. Indenizar o prejuízo não é o mesmo que restaurar o objeto da prestação, nem implicará sua conversão no equivalente pecuniário. Às vezes tal ocorre, outras, porém, uma forma de indenizar não exclui a outra, de modo que nada abasta ao credor perseguir a coisa devida. Se esta for possível, e as percas e danos, caso em que estas são postuladas juntamente com a obrigação principal. A2. Fundamento da responsabilidade contratual do inadimplente. Todo aquele que voluntariamente infringir dever jurídico estabelecido em lei ou em relação negocial causando prejuízo a alguém ficará obrigado a ressarci-lo. Artigo 186 e 927 do Código Civil, pois, uma vez que vulnerado direito alheio, produzido dano ao seu titular, imprescindível será sua reposição ao statu quo ante, ou em reequilíbrio ao desajuste sofrido. A responsabilidade do infrator, havendo liane obrigacional oriundo do contrato ou de declaração unilateral de vontade, designar-se a responsabilidade contratual. Não havendo vínculo obrigacional, será denominada responsabilidade extracontratual ou aquiliana, deixando de lado a questão da responsabilidade sem culpa, ou seja, a responsabilidade civil objetiva. Está no RT 448, 144. Não se deve olvidar que a responsabilidade civil é fundada na ocorrência do dolo ou culpa, nela se articulando dois fatores, o dever jurídico violado e a imputabilidade do agente. Entretanto, será preciso ressaltar que aqui nós iremos a ter a responsabilidade contratual, visto que o extracontratual foi objeto de estudo nos volumes 1º e 3º do nosso curso
de Direito Civil Brasileiro, no ínter referido a atos ilícitos. Na responsabilidade extracontratual e culpabilidade deve ser demonstrada pelo lesado, e na contratual a vítima só compete a prova do descumprimento obrigacional, pois o devedor terá o ônus da prova que não agiu culposamente ou que houve ocorrência de força maior ou caso fortuito. O ônus da prova quer dizer que a responsabilidade é dele. A responsabilidade contratual funda-se na culpa, entendida em sentido amplo e de modo que a inexecução culposa da obrigação se verifica que, pelo seu cumprimento intencional, havendo vontade consciente o devedor de não cumprir a prestação devida, com o intuito de prejudicar o credor, dolo, quer pelo inadimplemento ou dever jurídico, se a consciência da violação, sem a intenção deliberada de causa dano ao direito alheio, havendo apenas o procedimento negligente, imprudente ou omisso culpa prejudicial ao credor, sendo a culpa nesse sentido amplo que abrange o dolo e a culpa em sentido estrito, o principal fundamento da responsabilidade contratual, o dever de indenizar apenas seguirá quando o inadimplemento for causado por ato imputável ao devedor. Daí a necessidade de se apreciar o comportamento do obrigado, a fim de se verificar, para a exata fixação de sua responsabilidade, se houver dolo, negligência, imperícia ou imprudência de sua parte que resultou em prejuízo para o credor. Para se provar se houve ou não fato que possa eximir o devedor de culpa, será imprescindível demonstrar-se se houve a. Obrigação violada, b. Nexo de causalidade entre fato e dano presumido, c. Culpa, d. Prejuízo ao credor. Isso está no RT 451, 190, 491, 77. Verificados tais pressupostos essenciais, a determinação do dever de reparar armar-se-á uma equação em que o montante da indenização equivalerá ao valor do bem jurídico lesado, a fim de se evitar enriquecimento ilícito por parte do credor. Nosso Código Civil afasta as diferenças de tratamento ao transgressor que agiu por dolo ou que agiu por culpa, e apenas excepcionalmente, no artigo 392, distinguiu entre inadimplemento doloso e culposo para definir a responsabilidade do inadimplente. Deverás, o artigo 392, na primeira parte do Código Civil, reza: nos contratos benéficos responde por simples culpa o contratante, a quem o contratado aproveite, e por dolo aquele que não forneça. Com isso, nosso código entende que os negócios jurídicos benéficos, gratuitos ou não onerosos, o dolo, relativamente àquele que não tira nenhum proveito, poderá dar fundamento à responsabilidade por percas e danos. Exemplo: comodato, empréstimo gratuito de coisa infungível, está no artigo 579 do Código Civil. É contrato benéfico, pois nele apenas uma parte colhe proveito, de forma que seria injusto que a parte que forneça a outra repassasse danos ou prejuízos por simples culpa, devendo responder apenas quando agir dolosamente, descumprindo deliberadamente o negócio. Já o comodato, a favorecido responderá pelo ressarcimento de danos que causar por simples culpa, de maneira que terá que conservar a coisa como se fosse sua, usando conforme estipulação negocial ou de acordo com a natureza, sob pena de responsabilidade por percas e danos. Artigo 582 do Código Civil. Por outro lado,
Se o contrato for oneroso, cada uma das partes responderá salvo as exceções previstas por lei no artigo 393 e 927 do Código Civil, parágrafo único, por culpa, no artigo 392, na parte 2 do Código Civil, devendo indenizar o prejudicado, visto que ambas têm direitos e deveres recíprocos, devendo responder em pé de igual por culpa e dolo. Aqui diante do livro nós temos um quadro sinótico que está escrito dessa forma: inadimplemento voluntário. 1. Conceito de inadimplemento da obrigação. Consiste na falta da prestação devida ou no descumprimento voluntário ou involuntário do dever jurídico por parte do devedor. É o conceito de inadimplemento da obrigação. Tem noção de inexecução voluntária, quando ocorre a obrigação que deixa de cumprir dolosamente ou culposamente a prestação devida sem a dirimente o caso fortuito ou força maior. Então, é a noção de inexecução voluntária, que é quando não depende do devedor. E temos aqui modos de inadimplemento voluntário do artigo 389 e 394 do Código Civil, que temos o absoluto e o relativo. O absoluto é se a obrigação não foi cumprida totalmente ou parcial, nem poderá sê-lo. E relativo é se a obrigação não for cumprida no tempo, lugar e forma devidos, porém poderá sê-lo com proveito para o credor na hipótese em que se tornará mora. Estava pensando na mora mesmo. Uma situação dessa. Fundamento, responsabilidade contratual do inadimplente. Responsabilidade do infrator, havendo liante obrigacional decorrente de contrato ou declaração unilateral da vontade, será contratual, formando a ocorrência da culpa em sentido amplo que abrange o dolo e a culpa em sentido estrito, de tal forma que o dever de indenizar só surgirá quando o inadimplemento for causado por ato imputável do devedor. Nosso caso civil trata diferenciadamente a transgressor que agiu por dolo ou que agiu por culpa, apenas excepcionalmente no artigo 392, na primeira parte, distingue entre inadimplemento doloso e culposo para definir a responsabilidade do inadimplente. Mora. Mora é inadimplemento absoluto. Mora e inadimplemento absoluto. A mora requer, na seara da inexecução da obrigação, um exame mais demorado, por ser mais frequente que o inadimplemento absoluto, do qual se distingue nitidamente, pois haverá mora quando o devedor ainda puder cumprir a obrigação, possibilitando ao credor receber a prestação que lhe interessa, e inadimplemento absoluto, se não houver tal possibilidade, ou porque a coisa devida pereceu, ou porque já se tornou inútil ao credor, a mora poderá ser purgada. O mesmo não acontece com o inadimplemento absoluto. Apesar disso, há semelhança entre esses dois institutos, já que geram a mesma consequência, pois pelo Código Civil, no artigo 389 e 394, o contratante moroso e o devedor absoluto inadimplente responderão havendo culpa pela reparação do prejuízo causado ao credor pelo descumprimento da obrigação, pagando indenização por percas e danos. Conceito e espécies de mora. O Código Civil do artigo 394 explicita a noção de mora. O dispor considera em mora o devedor que não efetuou o pagamento ao credor, que não quiser recebê-lo no tempo,
lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer. Portanto, a mora vem a ser, segundo Limon de França, não só a inexecução culposa da obrigação, mas também a injusta recusa de receber no tempo, no lugar e na forma devidos. A mora é, pois, mais que simples retardamento, visto que o Código Civil considera como mora o cumprimento da obrigação fora do lugar e de forma diversa e ajustada, legal ou contratualmente. Ter-se a mora quando a obrigação não for cumprida no tempo, no lugar e no modo estabelecido em disposição legal ou convencional, podendo sê-lo provitosamente para o credor. Percebe-se por essa definição que tanto o devedor como o credor poderão incorrer em mora, desde que não tenha ocorrido fato imputável, isto é, caso fortuito ou força maior, impediente ou adimplemento da relação obrigacional. Em regra, o devedor deverá pagar nos momentos certos, no lugar e na forma convencionados, e o credor cabe receber oportunamente a prestação devida no local e na forma devidos, legalmente ou pela vontade dos contratantes. O descumprimento da obrigação em mora, no lugar e na forma devidos, induz a mora ou um ou outro, aquele que tiver de suportar as suas consequências, deverá provar a ocorrência do evento hábil e criar a excusativa. A excusativa é a explicação, certo? Três são as espécies de mora admitidas em nosso direito: a mora solvente, debende ou debiotores, ou mora do devedor, e a mora acipiente, credente ou creditores, ou mora do credor, mora de ambos contratantes, a quais passaremos a analisar. B3, mora do devedor. Noção e modalidades. Configura-se a mora do devedor quando este não cumprir por culpa sua ou prestação devida de forma, tempo, lugar devidos em razão de lei ou outro contrato. Dois são, portanto, seus elementos: o objetivo, a não realização do pagamento no tempo, local e modo convencionados; o subjetivo, inexecução culposa por parte do devedor. A mora do devedor manifesta-se sob dois aspectos. 1. Mora ex re, se decorre de lei, resultando do próprio fato do descumprimento da obrigação, independente, portanto, de provocação do credor. A mora do devedor ocorrerá pleno iure, não sendo necessário qualquer ato ou iniciativa do credor, se houver vencimento determinado para o adimplemento da obrigação. Aplicar-se-á, portanto, na regra dies inter paulati pro Rome, ou seja, o termo interpreta o lugar do credor, pois o lex ou o dies assumirão o papel de intimação. É o que se dá, por exemplo, nas obrigações positivas e líquidas não cumpridas no seu termo. Vencidos os débitos contraídos com certo prazo, surgirá de pleno direito o devedor de pagar que, se não for cumprido, terá por efeito a imediata constituição do devedor em mora. Nas obrigações negativas, o devedor é tido como inadimplente, desde que o dia em que executar o ato de que se devia abster. Artigo 390 do Código Civil. Nas obrigações provenientes do ato ilícito, que se considera o devedor em mora desde que praticou o artigo 398 do Código Civil, de forma que, desde que
desde o instante em que cometeu o ilícito em decorrência da violação de lei penal ou civil, ocorrerão os riscos da coisa devida, exclusivamente por conta do devedor, independente de qualquer interpretação. Segundo, mora ex persona. Se não houver estipulação de termo certo para a execução da relação obrigacional, nesse caso será imprescindível que o credor tome certa providência necessária para constituir o dever de mora, cientificando-o formalmente de sua inadimplência, tais como interpretação judicial ou extrajudicial. Artigo 397 do Código Civil, parágrafo único, e do CPC, artigos 726 e 729, ou citação ordenada por despacho judicial na própria causa principal pelo credor, ajuizada para discutir a relação jurídica, no CPC 59 e 240, incisos. Os artigos 202, a interpretação extrajudicial que trata do parágrafo único, o artigo 397 do Código Civil admite meios eletrônicos como e-mail ou aplicativos de conversa online, desde que demonstre a ciência inequívoca do interpelado, salvo disposição em contrário no contrato, enunciado no número 619 do 8º Jornada de Direito Civil. A mora ex persona requer, portanto, a interpretação do credor em defesa de seu direito creditório, cientificado o devedor. Se o devedor cientificado quer dar-se inerte, não cumprindo a prestação devida, os efeitos em mora produzir-se-ão. Vai acontecer se caso o devedor cientificado não cumprir a devida prestação. B. 3.2 Requisitos. A mora do devedor pressupõe a existência dos seguintes requisitos. Primeiro, inexigibilidade imediata da obrigação, isto é, existência de dívida positiva líquida e vencida, uma vez que na dependência de condição suspensiva ou antes do termo final, será impossível a ciência de mora. Entretanto, nosso Código Civil, artigo 405, amenizando a rigidez do princípio de in illiquidis non fit mora, admite que se contém os juros de mora desde a citação inicial. Segundo, inexecução total ou parcial da obrigação por culpa do devedor, pois se ele não cumprir a obrigação no tempo, forma lugar estipulado em razão de inundação ou interceptou as vias de comunicação, naufrágio, acidente automobilístico, congestionamento imprevisto em vias públicas, doença grave, não incorrerão em mora, já que o inadimplemento da prestação devida se deu pelo fato alheio à sua vontade, isto é, pela verificação de um acontecimento de força maior ou de caso fortuito, mesmo transitório. Deverás estatuir no Código Civil, artigo 396, que, não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este mora. Para haver mora solviente, indispensável será inadimplemento da obrigação imputável a deverá, portanto, mora solveniente. Se o descumprimento da obrigação ocorreu em virtude de força maior, ou se caso fortuito, hipótese em que o credor não for e pelo não for, poderá reclamar qualquer indenização, embora possa, se quiser, optar pela rescisão contratual ou pelo cumprimento da prestação, se útil ainda lhe for. E pelo enunciado número 354 do Conselho da Justiça Federal, aprovada pela 4ª Jornada do Direito Civil, a cobrança de encargos e parcelas
indevidas e abusivas impede da caracterização de mora do devedor. Interpretação judicial ou extrajudicial do devedor. Se a dívida não for a termo ou dada certa, Código Civil 397, parágrafo único, trata-se da hipótese de mora ex persona, que só se constituirá se o credor a provocou por meios adequados. Se a mora for ex ré, o devedor será constituído em mora pleno iure, pois, se há prazo determinado para o vencimento da obrigação, não há necessidade de qualquer ato do credor que provoque a constituição em mora do devedor. Não há necessidade de qualquer ato do credor que provoque a constituição em mora do devedor. B3 mora solvente produz os seguintes efeitos jurídicos. 1. Responsabilidade do devedor pelos prejuízos causados pela mora ao credor. Artigo 395 do Código Civil, mediante pagamento de juros moratórios legais ou convencionais, indenização de lucro cessante, isto é, aquilo que o credor deixou de ganhar em razão de mora, compreendendo os frutos e rendimentos que poderia ter tido de coisa devida, reembolso das despesas efetuadas em consequência de mora, satisfação de cláusula penal restante, resultante pleno iure do não pagamento de honorários de advogado, CPC, artigo 82, inciso 2º, 84 e 85, incisos. Se olvidar a atualização dos valores monetários, segundo o índice oficial regularmente estabelecido pelo Estado, resulta de aferição de fatores geradores da perca do valor da moeda. Trata-se da consagração de princípios da perpetuatio obligation. Segundo, possibilita de o credor exigir a satisfação das percas e danos rejeitadas à prestação, se devido à mora ela se tornou inútil, no artigo 395 do Código Civil, parágrafo único, ou perdeu seu valor, a compra de B.000 sacas de café para lhe serem entregues em determinado dia, véspera de partida de um navio em que serão embarcados para a Europa. Este navio é o único apto a chegar no tempo certo e, portanto, de destino. Se o bem entregar a mercadoria após a partida do navio, a poderá rejeitá-la porque se tornou inútil, reclamando ressarcimento dos prejuízos. Competirá ao credor a prova de inulidade, a menos que lhe tenha convencionado expressamente nos termos certos ou que esse advenha inequivocadamente das circunstâncias do negócio. A inulidade da prestação, que autoriza a recusa da prestação por parte do credor, deverá ser aferida objetivamente, consoante o princípio da boa-fé e a manutenção do sinalagma e não do acordo, e não de acordo com o mero interesse subjetivo do credor, enunciado número 162 do Conselho de Justiça Federal, aprovado na terceira jornada de Direito Civil. Se demonstrada, operar-se-á, então, a convenção de coisa devida no seu equivalente pecuniário, hipótese em que mora se equipará no inadimplemento absoluto. Responsabilidade do devedor moroso pela impossibilidade da prestação, neste decorrente, no caso fortuito ou de força maior, se este ocorrerão durante o atraso, salvo se provar insenção de culpa ou de dano sobrevirá, ainda que a obrigação fosse oportunamente desempenhada. Artigo 393 do 399. Trata-se da obligatio mora perpetuar, perpetuatio obligatium.
na qual se prorroga a obrigação do devedor ocorrente força maior ou caso fortuito, durante o lapso temporal em que estava em mora, isto é, assim porque, se o devedor tivesse cumprido a obrigação em tempo, teria resguardado a coisa devida de força maior ou do caso fortuito, desaparecendo, no entanto, a sua responsabilidade se provar isenção de culpa ou que a impossibilidade da execução de prestação se produzia nesse que tivesse havido o adimplemento da obrigação. Exemplo, se o navio destruir a casa do devedor moroso, onde se encontrava a coisa, se um raio destruir a casa do devedor moroso, onde se encontrava a coisa devida, nada acontecendo à casa do credor, neste caso, se o objeto da dívida já estivesse em poder do credor, nada lhe teria sucedido. Entretanto, se um raio destruir as duas casas, a do devedor e a do credor, com todo o seu conteúdo, fica patente que o dano teria, de qualquer maneira, sobrevindo à coisa. Mora do credor. Conceito e pressuposto. A mora acipiente, crediente ou creditores é a segundo Limões de França, a injusta recusa de aceitar o adimplemento de obrigação a tempo, lugar e forma devidos. São pressuposto a mora do credor. Primeiro, existência de devida positiva, líquida e vencida, pois o devedor tem o direito de liberar seu tempo, local e forma devidos. Assim sendo, não havendo débitos vencidos e exigível, não há que se falar em direito do devedor de se desobrigar dele. Já não pode ainda ser molestado pelo credor, nem está imposto a qualquer risco, mesmo que se trate de prazo instituído em benefício do devedor. A antecipação do pagamento não pode ser imposta pelo credor, contido em mora, visto que, juridicamente, apenas no momento em que se vence a obrigação é que se pode exigir o recebimento da prestação. Segundo, estado de sobrevivência do devedor. Por ser imprescindível que a obrigação se encontre em condições de efetuar o pagamento. Estado de solvência do devedor. Por ser imprescindível que a obrigação se encontre em condições de efetuar o pagamento. Terceira, oferta real e regular da prestação devida pelo devedor. Trata-se de requisitos fundamental para originar a mora do credor, sendo insuficiente e simples afirmativa do devedor de que pretende cumpri-la. Não haverá moras do credor sem a efetiva oferta e ele desredébita. Logo, a oferta verbal só será idônea para constituir o credor em mora. Se o devedor tiver meios de comprová-la, será hábil para a constituição em mora do credor, não só o pagamento feito por terceiro interessado ou não, artigos 304 e 305 do Código Civil, mas também o realizado mediante procurador minuto de poderes bastantes. A oferta, porém, só poderá ser feita ao credor ou a seu representante, 308 do Código Civil, no caso do pagamento de boa-fé, o credor putativo, que a lei tem como válido 309 do Código Civil. Quarto, recusa injustificada, expressa ou tácita em receber o pagamento no tempo, lugar e modo indicado no título constitutivo da obrigação. Exemplo, haverá mora
creditório se o devedor não aceitar o pagamento oferecido pelo comprador. Passou um carro de som, tá por aí ainda? Passou um carro de som que eu vou voltar aqui no quarto, duas linhazinhas para não perder o fio da meada. Quarto, recusa-se injustificada, expressa ou tácita em receber o pagamento no tempo, lugar e modo indicado no título constitutivo pela obrigação. Exemplo, haverá mora creditório se o vendedor não aceitar o pagamento oferecido pelo comprador, alegando haver desavindo com seu sócio. A recusa poderá ser expressa ou tácita. Exemplo, a omissão quando a torna a providência necessária ao recebimento ou o fato do credor se ausentar do local em que a obrigação deve ser executada, sem deixar representante ou mandatário constituem recusa implícita, oferecido o pagamento oportunamente, havendo recusa expressa ou tácita o credor em recebê-lo. Indicará ele em mora, salvo se teve justo motivo para não aceitar a oferta, como no caso da prestação não corresponder o conteúdo da obrigação ou ter sido oferecido fora do tempo ou local estipulados, hipótese em que a justa causa do credor para se recusar a recebê-lo coincide com a culpa do devedor. A recusa injusta nada tem a ver com a noção de culpa, mas sim com o direito de recusa, que assiste o credor e o oferecimento da prestação não atende aos requisitos fundamentais. Quinto, constituição do credor em mora, pois, havendo recusa injustificada, o devedor que quer solver a dívida não poderá suportar a consequência da omissão do credor, uma vez que o solútil depende da colaboração deste, competido então a ele havendo constituir o credor em mora. Todavia, tal direito não é personalíssimo, podendo ser exercido por qualquer terceiro que possa efetuar o pagamento válido. A constituição em mora do credor dependerá da comprovação da oferta que lhe foi feita, seguida de uma injustificada recusa em recebê-la, a forma que a consignação em pagamento, artigos 335 do Código Civil, terá grande utilidade como feito probatório, uma vez que sua propositura se torna possível definir a conduta do credor, verificando-se se ele efetivamente pretendeu ou não recusar a oferta do pagamento. Além disso, o devedor fazendo, exemplo, o depósito judicial, exonerar-se completamente do vínculo obrigacional, pois equivalerá ao pagamento e fará cessar os juros e os riscos. Artigo 337 do Código Civil. Deverá a simples oferta não liberar o devedor da obrigação, exonerar a falta. Basta que se prove a oferta do pagamento do devedor e a recusa injustificada do credor em recebê-lo, para que se configure a mora acipiente. B. Consequências jurídicas. A mora acipiente acarreta, conforme o Código Civil 335 e o 400, as seguintes consequências jurídicas. Primeira, liberação do devedor, isento de dolo a responsabilidade pela conservação da coisa. Assim, os prejuízos a ela causados na negligência, imperícia ou imprudência do devedor serão irressarcíveis, pois não haverá a intenção de causar dano, assumido ao credor todos os riscos, de maneira que, se o objeto perecer ou se deteriorar, o credor em mora sofrerá perca ou terá que recebê-lo no estado em que se achar. Segundo, obrigação do credor moroso de ressarcir ao devedor as despesas efetuadas com a conservação da coisa recusada, pois o devedor deverá mantê-la em seu poder, a não ser que se alforrie dessa obrigação, mediante consignação,
Isto é assim, porque a mora do credor não extingue o vínculo obrigacional, sendo então impossível admitir-se o direito de abandono, incompatível com sua substância da obrigação. Infere-se daí o que o reembolso das despesas feitas pelo devedor incluirão tão somente as benfeitorias necessárias, isto é, aquelas que visam conservar o bem ou evitar sua deterioração. Artigo 96, inciso 3 do Código Civil. Assim sendo, as benfeitorias úteis ou voluptuárias não autorizam o direito do reembolso, já que o Código Civil do artigo 400 faz menção apenas das despesas de conservação. Terceiro, obrigações do credor de receber a coisa pela sua estimação mais favorável ao devedor, se o valor oscilar entre dias estabelecidos para pagamento, vencimento e o da sua afetivação, isto é, o recebimento efetivo da execução. Por exemplo, se o devedor entregar 200 sacas de café ao credor, se recusar, sem justa causa, a recebê-la, ficará este último responsável pelo prejuízo. Quando posteriormente tiver de recebê-las, ficará sujeito à estimativa mais favorável ao devedor. Assim, se no dia da entrega efetiva o preço se elevar, pagará de conformidade com a elevação e não de acordo com o preço anterior. Porém, se o preço cair após a mora, pagará, obviamente, no dia de mora, o que é convencionado, pois, se assim não fosse, o devedor teria prejuízo e o credor moroso proveito indevido. Quarto, possibilidade da consignação judicial res debita pelo devedor. Estão conseguindo acompanhar? Estão entendendo? Eu estou conseguindo absorver o conteúdo. Então, nós estamos na quarta possibilidade da consignação judicial de res debita pelo devedor, CPC, artigo 539 e 549, certo? Do CPC. Mora de ambos os contratantes. Ensinamos Wilson de Barros Medeiro que, verificando-se mora simultânea, isto é, ambos os contratantes, como no caso, por exemplo, de nenhum deles comparecer no local ajustado para o pagamento, dar-se a sua compreensão, aniquilando-se reciprocamente ambos as moras, como a consequente liberação recíproca da pena pecuniária convencionada. Na hipótese, as coisas deverão permanecer no mesmo estado em que se achava anteriormente, como se não tivesse havido mora qualquer do devedor, quer o credor imprescindível, será simultaneidade de mora, pois, se for sucessiva, apenas a última acarretará efeitos jurídicos. Não havendo mora simultânea, o credor e o devedor concomitantemente, a mora de um excluirá a do outro. 6b. Juros moratórios. Conceitos e classificação dos juros. Os juros são rendimentos do capital, os frutos cíveis produzidos pelo dinheiro, sendo, portanto, considerados como bem acessórios, 92 do Código Civil, visto que constituem o preço do uso do capital alheio, em razão de privação deste pelo dono, voluntária ou involuntariamente. Os juros remuneram o credor por ficar privado de seu capital, pagando-lhe os riscos em que incorre de não mais a receber de volta. Suponhamos que A empreste de B certa quantia de dinheiro pelo prazo de 90 dias, se no vencimento deste termo A não restituir a B a importância mútua, os juros pagos durante os 90 dias, com o consentimento do capital, serão diversos dos que
deverão ser pagos em virtude do atraso a devolução daquela quantia. Daí a classificação dos juros em juros compensatórios, juros futuros ou juros remuneratórios. Decorrem de uma utilização consentida do capital alheio, pois então, em regra pré-estabelecida no título constitutivo da obrigação, onde os contraentes fixam os limites de seu proveito enquanto duram o negócio jurídico, ficando, portanto, fora do âmbito da inexecução. Realmente, o Código Civil do artigo 591 estatui que se o mútuo tiver fins econômicos, os juros presumirão-se devidos, mas não poderão exceder a taxa legal, permitindo esta a captação anual, ou seja, a inclusão de juros vencidos depois de um ano ao capital, para que, no ano seguinte, também rendam juros. Portanto, esclarece Scoveni Júnior que os juros, mesmo mensais, deverão ser separados do capital, sendo nele incluídos ao término de cada ano, desde que haja convenção a respeito. Tais juros deverão ser convencionados com ou sem fixação de taxas. As partes interessadas combinam os juros pelo prazo de convenção e, se porventura não se fixarem, a taxa será a constante da lei, ou seja, segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento do imposto devido à Fazenda Nacional. Artigo 406, artigo 161, artigo 406 que seria do Código Civil e do 161, inciso 1, que é da CTN, desde que haja estipulação a respeito. Todavia, é preciso lembrar no decreto de 22.626/36, na norma especial, principalmente alterado pelo decreto-lei número 182/38, ao rompimento, os excessos e usuras, proibiu a estipulação em quaisquer contratos, exemplo, mútuo, funerático, financiamento de produtos e serviços, etc., as taxas superiores ao dobro da legal. Artigo 1º. Combinando pena de nulidade para o negócio celebrado com infração à lei, assegurando ao devedor a repetição do que houvesse pago a mais. Artigo 11. Assim, sendo a taxa de juros não poderá ultrapassar 12% ao ano, sendo vedada receber, e a pretexto da comissão, taxas maiores que as permitidas pela lei. Artigo 2º. E proibindo-se, no artigo 4, ainda contar juros de juros. Tal proibição, entretanto, não compreende a acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos em conta corrente, de ano a ano. Pune-se a usura em todas as modalidades. A Lei 1521/51, artigo 4, comina apenas por o mesmo fato expressamente, incluindo entre os crimes contra a economia popular. Juros moratórios constituem pena imposta ao devedor pelo atraso no cumprimento da obrigação, atuando como se fosse uma indenização pelo retardamento no adimplemento da obrigação. B6. Juros moratórios. Noções e espécies. Juros moratórios consistem na indenização pelo retardamento da execução do débito. Juros moratórios poderão ser convencionais, caso em que as partes estipularão, para efeito de atraso ao cumprimento da obrigação, taxa de juros moratórios de até 12% anuais ou 1% ao mês. No Código Civil 406,
Decreto número 22.626/33, do artigo 5º em vigor, por força dos artigos 2043 e 2046 do Código Civil de 2002, ciência jurídica. Segundo, legais, se as partes não se convencionarem, pois, mesmo que não se estipulam, os juros moratórios serão sempre devidos na taxa de estiver em vigor para a mora o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, artigo 406 do Código Civil. Hoje, no entendimento de muitos, a tal taxa Selic, sistema especial de liquidação e de custódia, que é a taxa de juros cujo cálculo é feito no Comitê da Política Monetária do BCEM, leis número 8.981/95, artigo 84, inciso 1º, da lei 9.065/95, do artigo 13, temos a lei 9.050, circulares BCEM, caso em que não haverá atualização monetária. Mário Luiz Delgado Regis defende a aplicação da Selic, visto que os juros moratórios de 0,5% ao mês sempre foram apontados como causa de morosidade da justiça, por constituir estímulo decisivo e que as partes já condenadas ou sem possibilidade de êxito nas respectivas demandas viessem a adiar o pagamento de seus débitos. Com o aumento dos juros de mora para a taxa Selic, o devedor em mora certamente haverá de priorizar o pagamento. Continua ele, o percentual que melhor se adapta a fins de norma da taxa Selic, por submeter credor e devedor a um parâmetro sancionatório próximo ao praticado por remuneração no mercado financeiro. Logo, o percentual de 1% da CTN seria insuficiente, por isso o artigo 406 não define o percentual, prescrevendo que a taxa deveria ser cobrada pela Fazenda Nacional, que não irá exigir juros módicos, estimulando a inadimplemento. Mas a quem ache que seria no artigo 161, inciso 1º da CTN, por considerar que a taxa Selic cria, como diz Francisco José Gonçalves Costa, a figura anômala do tributo rentável, sendo uma mescla de juros moratórios e remuneratórios e compensatórios que visa neutralizar os efeitos da inflação monetária. Assim, a taxa Selic deve ser, assevera ele, substituída pelos juros de mora 1% ao mês, nos termos do artigo 161, inciso 1º do Código de Tributação Nacional. A posição do STJ vem sendo o que acatamos, mais favorável à aplicação do artigo 161, inciso 1º da CTN, entendendo que a taxa de juros moratórios sob tributo devido à Fazenda é de 1% ao mês e não a taxa Selic, que tem natureza híbrida, consistindo ora índice da atualização monetária, ora juros compensatórios. O STJ, segunda turma, responde 4.113, STJ, a segunda turma, 413.799/ES, Helmin Francine Neto. A própria lei pune o que se aproveita do alheio, impondo o pagamento de juros moratórios para o caso de retardamento da execução da obrigação. Para não serem devidos aos juros moratórios, será necessário que a lei estabeleça a isenção, como o fazem no artigo 552 do Código Civil, retirando o doador da responsabilidade pelo pagamento dos juros moratórios. No artigo 124 do caput à Lei 11.111/2005,
Proibir a exigência de juros vencidos contra a massa falida, previsto em lei ou em contrato se o ativo apurado não abaster para o pagamento dos credores subordinados. Do artigo 66, parágrafo 4º da Lei 6.435/77, revogada pela LC número 109/2001, estipulando que não corriam juros contra entidades previdenciárias em liquidação. Pela Lei número 8.078/90, artigo 52, inciso 1º, com a redação da Lei número 9.298/96, as multas de mora decorrem na inadimplemento da obrigação, sendo a relação do consumo no seu vencimento não poderão ser superiores a 2% do valor da prestação. 6b. Extensão dos juros moratórios. Reza o Código Civil do artigo 407 que, ainda que não alegue prejuízo, é obrigado o devedor aos juros de mora, que se contarão assim as dívidas em dinheiro com as prestações de outra natureza ou uma vez que lhe esteja fixado ao valor pecuniário por sentença judicial, arbitrária ou acordo entre partes. Daí os seguintes efeitos: a. Os juros moratórios serão devidos independentemente da alegação de prejuízo decorrente da própria mora, isto é, do atraso culposo da execução da obrigação. Então, CPC, artigo 59 e 240. B. Os juros moratórios deverão ser pagos, seja qual for a natureza da prestação, pecuniária ou não. Se o débito não for em dinheiro, contratar-se-ão os juros sobre a estipulação atribuída do objeto da prestação por sentença judicial, arbitrariamento ou acordo entre partes. Se as partes interessadas não pediu expressadamente na inicial a condenação do pagamento de juro moratório, a sentença, antes do Código do Processo Civil do artigo 322, inciso 1º, poderá condenar o vencido, pois os pedidos devem ser certos, compreendendo o principal a juros legais, a correção monetária e as verbas do subcumbência, inclusive honorários advocácios. Todavia, a sentença for omissa a respeito de juros moratórios, não se poderá, em execução, excluí-los. P6. Momentos de fluência de juros de mora. Os juros moratórios são devidos a partir da constituição de mora, independentemente da alegação do prejuízo. Artigo 407 do Código Civil. Nas obrigações negativas, artigo 250 e 251 do Código Civil, configura-se a mora do devedor desde que o dia em que executou o ato de que deveria abster-se. Artigo 390 do Código Civil. Nas obrigações do termo caracteriza-se mora pelo simples advento do vencido, mora ex ré, e nas obrigações sem fixação de prazo certo para seu cumprimento, ter-se-á mora ex persona com a interpretação judicial ou extrajudicial. Se a obrigação for positiva e líquida, os juros de mora contra-se-ão a partir do vencimento. 397 do Código Civil. Se a obrigação for decorrente de ato ilícito, tais juros deverão ser computados desde o momento em que aquele foi praticado. Artigo 398 do Código Civil. Por tratar de responsabilidade extracontratual subjetiva, a regra do artigo 9 do Código Civil aplica-se no momento da responsabilidade contratual e não aos juros moratórios na responsabilidade extracontratual, em face do disposto nos artigos 398 do novo Código Civil, não afastando, pois, o disposto da súmula 54 do STJ, enunciado número 163 do Conselho Nacional da Justiça Federal, enunciado número 163 do Conselho da Justiça Federal, aprovado na terceira jornada do direito civil. Se a responsabilidade for contratual em razão de inadimplemento culposo do contrato, contratar-se-ão juros de mora nas obrigações líquidas, cuja liquidação se faz de sentença, nas obrigações sem termos do vencimento, por requerer interpretação, notificação,
protesto ou citação do devedor para que se constitua em mora, e nas obrigações oriundas de ilícito extrajudicial, gerando responsabilidade objetiva. O STJ, terceira turma, responde 56.731, Real Mina Carlos Menezes. Desde que a citação inicial por causa do artigo 405 do Código Civil, que é o dias a qua da contagem destes juros, salvo contra a fazenda pública, súmula 163 do STF. Entretanto, corrente doutrinária entendendo que tais juros são contados à citação, mas retroativamente à data em que se deu a mora, que será o dia do vencimento da obrigação ex em ré, ou a interpretação se ex persona. Todavia, é preciso esclarecer que a configuração de mora ex ré e ex persona, em sua consequência, atualização monetária, perdas e danos, cláusula penal, se houver pagamento de honorários, de advocados, com exceção dos juros. Artigo 405 do Código Civil. Dependendo do momento de sua ocorrência. Se a obrigação for de outra natureza, que não dinheiro, os juros moratórios começarão a fluir desde a sentença judicial, arbitrariamento ou acordo entre partes, lhe fixe o valor pecuniário. Os juros de mora na reclamações trabalhistas serão contados desde a notificação inicial, súmula 224 do STF. Relativamente à letra de câmbio, os juros serão devidos desde o protesto ou na falta desde a propositura da nação, decreto da ação. Decreto número 22.626, artigo 1º, inciso 3º. Ali em cima, um pouco antes, falou salvo contra a fazenda pública, certo? Porque a fazenda pública, dependendo do valor que eles têm um valor limite, vamos supor, 20 mil salários, 2 mil salários mínimos, 20 mil, 200 mil salários mínimos, uma coisa assim, certo? Ele começa a cair percentual. Então ele é porcentagem, porque são muito altos os valores. Então começou a ter um limite. Ele não tem limite de salário, mas tem porcentagem relacionada à quantidade que é a causa. Puração de mora, 7b. A emenda, reparação ou purgação da mora vem a ser um ato espontâneo de contratante moroso que visa remediar a situação a que deu causa, evitando o desfeito delas decorrente, reconduzindo as obrigações à normalidade. Purga-se, assim, a inadimplente de suas faltas. Deverás ponderar Lacerda de Almeida. A mora perpetua a relação obrigacional, acrescentando-lhes encargos como responsabilidade por riscos, juros futuros percebidos e percepiendos, perdas e danos, de modo que sua purgação varia atenuar o princípio rigoroso da perpetuação da dívida em consequência do atraso no adimplemento da obrigação ou de seu não cumprimento no local ou na forma devido. Seria, portanto, um remédio jurídico colocarmos à disposição do moroso para extinguir o efeito da mora. A purgação da mora é sempre admitida, exceto na lei especial regulamentar, diferentemente, iniciando as citações de emendar a mora. Era o que se dava na alienação fiduciária, em que só era possível
purgá-la se tivesse ocorrido o pagamento de 40% do preço financiado. Decreto-Lei número 911/69, artigo 3º, inciso 1º. Não há mais tal exigência ante a alteração do artigo 3º do Decreto 911/69 da Lei número 13.043/2014. Logo, odiernamente, a purgação da mora, em caso de alienação fiduciária, independe do percentual do débito já pago. O devedor terá o direito de purgar a mora desde que a prestação não se torne inútil ao credor, hipótese em que se terá inadimplemento absoluto da mora. A purgação da mora se dá quando o devedor oferece a prestação devida, mais a importância dos prejuízos decorrentes do dia da oferta, artigo 401 do Código Civil e o STF súmula 122. O devedor poderá pagar, por exemplo, prestação em dinheiro, ainda que atrase, acrescentando os juros moratórios. Ocorrerá a purgação da mora ao credor quando este se oferece a receber o pagamento e se sujeitar aos efeitos da mora até a mesma data, 401 do Código Civil, parágrafo 2º, como, por exemplo, ao concordar em reembolsar o devedor das despesas, efetuar com a conservação do res debita, ressarcimento de eventual variação no preço, e etc. Na hipótese de ocorrer mora por parte de ambos, ter-se-á tão somente a cessão da mora pela renúncia do direito de ser indenizado, que tanto pode ser de um como de outro. Não há propriamente uma purgação de mora, mas sua extinção sem que produza seus efeitos naturais. Não sei se ficou bem claro aqui quando eu falei que a hipótese de ocorrer mora por parte de ambos, ter-se-á tão somente a cessão da mora pela renúncia do direito de ser indenizado, que quanto pode ser de um como o outro. Não há propriamente uma purgação de mora na sua extinção, sem que produza efeitos naturais. Ele quis dizer que com a cessão da mora pela renúncia do direito de ser indenizado, então o caso está tudo certo. B8. Cessão de mora. Urge não confundir a purgação com a cessão de mora. A purgação de mora consiste em extinguir os efeitos advindos do estado moroso de um dos contratantes, referindo-se, obviamente, aos efeitos futuros e não aos pretéritos, isto é, a emendatio morea. Só produz efeitos para o futuro ex nunc, não destruindo os efeitos jurídicos já produzidos, juros moratórios, até o dia da purgação, visto que estes constituem parte inerente ao prejuízo causado com a mora, podendo o prejudicado reclamar os danos sofridos desde o dia da incidência da mora até a execução tardia da obrigação. Logo, a purgação da mora se consuma com a oferta da prestação. A cessão da mora ocorrerá por um fato extinto de efeito pretérito e futuro, ex tunc, como sucede quando a obrigação se extingue com a novação, remissão de dívida ou renúncia do credor. Agora nós temos mais um quadro aqui que está diante de mim no livro, que fala sobre mora, certo? Mora de inadimplemento absoluto. Haverá mora quando o devedor ainda puder cumprir a obrigação, e inadimplemento absoluto se não houver tal possibilidade, porque as ré debita pereceu ou se tornou inútil ao credor. A mora pode ser purgada, a mesmo não
sucedendo a inadimplemento absoluto. Conceito de mora. A mora a ser, segundo Longin França, não só a inexecução culposa da obrigação, mas também a injusta recusa de recebê-lo no tempo e no lugar e modo devido. Espécie de mora. Mora solvente, mora acipiente e mora ambos os contratantes. Pessoal, mora solvente, acipiente, temos que gravar esses nomes porque se temos interesse no concurso público, provavelmente não vai aparecer devedor e credor, vai aparecer solvente e acipiente. Então, seria bom decorarmos quem são esses dois meliantes no contrato. Mora do devedor. Conceito: surgirá a mora do devedor quando este não cumprir por culpa sua a prestação devida à forma, tempo e lugar estipulado. Modalidades: mora ex res, CC, artigo 397, parágrafo 1º, 390 e 398, mora ex persona, artigo 397, segunda parte do Código Civil, CPC, artigos 726, 729, 59 e 240 e incisos. Na mesma mora de devedor, temos requisitos: exigibilidade imediata da obrigação, inexecução total ou parcial da obrigação por culpa do devedor. Artigo 396, interpretação judicial ou extrajudicial do devedor. Se tratar de mora ex persona. Efeitos jurídicos: responsabilidade do devedor pelos danos causados pela mora do credor. Artigo 395, possibilita de o credor exigir a satisfação das perdas e danos, rejeitando a prestação se por causa da mora ele se tornou inútil. Artigo 395, parágrafo único, ou perdeu seu valor. Do devedor. Efeitos jurídicos: responsabilidade do devedor moroso pela impossibilidade da prestação, mesmo decorrente de caso fortuito ou força maior. Se estes ocorreram durante o atraso, salvo se provar isenção de culpa ou que o dano sobreviria ainda que a obrigação fosse oportunamente desempenhada, artigos 393 e 399 do Código Civil. Mora do credor. Conceito: mora acipiente. Segundo Limonge, França, é a injusta recusa de aceitar o adimplemento da obrigação no lugar e na forma devida. Pressuposto: existência de devida posição líquida e vencida, estado de solvabilidade do devedor, oferta real e regular da prestação devida pelo devedor, recusa injustificada, expressa ou tácita, em receber o pagamento no tempo, lugar e modo indicado no título constitutivo da obrigação. Constituição do credor em mora. Esses são a mora do credor. Consequências jurídicas, artigo 335 e 400. Liberação do devedor isento do dolo, da responsabilidade da conservação da coisa, obrigação do credor moroso de ressarcir o devedor as despesas efetuadas com a conservação da coisa recusada. Obrigação do credor de receber a coisa pela sua mais alta estimação, se o valor oscilar entre o tempo do contrato e do pagamento. Possibilidade de consignação judicial
da res débita pelo devedor. Mora de ambos os contratantes. Haverá mora simultânea se os ambos dos contratantes concomitantemente não cumprirem a obrigação no tempo, lugar e o modo avançados, ocasionalmente a aniquilamento recíproco de ambas as partes, ambas as moras, tendo-se sua compreensão e, por conseguinte, a liberação recíproca de pena pecuniária convencionada, permanecendo as coisas no mesmo estado em que se achavam anteriormente, caso se não tivesse havido mora. Juros de moratórios. Conceito de juros. Juros são o rompimento do capital, ou seja, o preço do uso do capital alheio, em razão da privação deste pelo dano, voluntário ou involuntariamente. Juros moratórios, né? Classificação de juros. Juros compensatórios, artigo 591 do Código Civil, no decreto número 22.626/33, parcialmente alterado pelo decreto número 182/38, no artigo 1º, 2º, 4º e 11 da lei número 1521/51, artigo 4º, juros moratórios. Juros moratórios. Conceito. Juros moratórios consistem a indenização pelo retardamento da execução do débito. Juros moratórios. Espécies. Juros moratórios convencionais e juros moratórios legais, artigo 406 do Código Civil. Juros moratórios, extensão, está no artigo 407. Juros moratórios, momento da sua fluência, são devidos a participar da constituição em mora, se a obrigação for em termos, ter-se a mora ex re pelo simples advento do vencimento, artigo 397 do Código Civil. Se a mora não for caracterizar-se a mora ex persona com a interpretação judicial ou extrajudicial, artigo 397, parágrafo único do Código Civil, sendo computado estes a citação inicial, artigo 405 do Código Civil. Se a obrigação for positiva, a líquida e os juros moratórios contar-se a partir do vencimento, artigo 397 do Código Civil. A obrigação não for em dinheiro, os juros começarão a fluir desde a sentença judicial, arbitrariamente e ou acordo entre partes lhes fixo valor pecuniário. Se tratar de reclamação trabalhista, aplicar-se na súmula 224 do STF, se atinente à letra de câmbio, obedecer-se ao disposto do decreto 22.626, artigo 1º, inciso 3º, se a obrigação for decorrente de ato ilícito que envolva responsabilidade extracontratual subjetiva, tais juros deverão ser contados desde o instante em que o perpetuou, artigo 398 do Código Civil. Se a obrigação for ilíquida ou oriunda de ato ilícito extracontratual, gerador da responsabilidade objetiva aos juros moratórios, computar-se desde a citação inicial. Se a obrigação for negativa, torna-se a mora desde o dia em que executou o ato em que deveria abster-se, artigo 390 do Código Civil. Isso são juros moratórios. Purgação de mora. A emenda da purgação de mora vem a ser um ato espontâneo do contratante moroso em visa remediar a situação que deu causa, evitando os
efeitos delas decorrente, reconduzindo a obrigação à normalidade. Artigo 401, parágrafo 1 e 2. Isso é a purgação de mora. Cessão de mora. A cessão de mora ocorrerá de um fato extintivo dos efeitos pretéritos e futuros, com sucede quanto a obrigação se extingue com a novação, remissão e dívida de renúncia do credor. C. Percas e danos. Noções de percas e danos. Nós vamos finalizar por aqui, com hora. Muito obrigado quem me escutou até aqui. Se puder dar um like, ajuda nós. Se puder se inscrever também, vai ajudar bastante, certo? Não vai atrapalhar nada também no perfil de vocês. Um abraço e sucesso. Estamos aí no estudo, na dedicação, para nós poder absorver o conteúdo e compartilhar o que nós estamos também absorvendo. Um abraço a todos.